Vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Livro de Atos, capítulo de número 15. O seu verso é de número 34. Livro de Atos, capítulo de número 15. E o versículo é o de número 34. Antes de ler o texto, eu já quero externar a minha gratidão por estes dias. Até agora, que o Senhor tem cuidado de nós, pelo carinho da igreja, o pastor Pedro, a sua família, os seus filhos, que nos trataram tão bem, e que o Senhor possa recompensar tudo o que fizeram por mim, pela minha família, ao ciclo de oração, essa igreja que nós já aprendemos a amar. Tenho certeza que esses 3 dias vão ficar marcados em nossa vida por grandes coisas que Deus fez. Quando eu falo grandes coisas, estou dizendo que também Deus executa grandes planos através de pequenas decisões. A mensagem que eu irei ministrar fala sobre uma singela ou simples decisão de um homem que o levou a conhecer lugares maiores e ter experiências marcantes que nunca mais saiu da sua memória. Isso o Senhor pode fazer conosco. É um sermão para aqueles que são apaixonados pela Bíblia, então será uma singela contribuição para a igreja que aqui está. Irei falar sobre um homem que nós não costumamos falar sobre ele, o nome dele é Silas. Ele sempre entra na história como coadjuvante de Paulo, mas é um homem que através de uma decisão na sua vida, ele pôde chegar a lugares que outros que tinham nomes não puderam chegar. Assim eu já quero profetizar na sua vida, no nome de Jesus. Em pequenas decisões, Deus pode te levar a lugares que você nunca imaginou conhecer. Versículo de número 34 diz o texto: mas pareceu bem a Silas ficar ali. Vou dizer mais uma vez: mas pareceu bem a Silas ficar ali. Toma o seu assento em nome de Jesus. Sabemos que enquanto a palavra estiver em curso, aqueles que nos acompanham pela internet também poderão ser edificados, e o Senhor pode curar, renovar, batizar com o Espírito Santo, até mesmo pelas redes sociais. A igreja do Senhor, ela nasceu no coração de Deus. No Antigo Testamento, ela nunca havia sido anunciada antes. Ninguém sabia esse projeto de Deus com a igreja. Ela vai ser anunciada a primeira vez quando Jesus faz menção da igreja dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ou seja, as portas do Hades ou as ânsias da morte não poderiam prevalecer contra a igreja porque o Senhor venceria a morte. Essa mesma igreja foi comprada na cruz do Calvário. E quando eu olho para a cruz do Calvário, eu sei que a igreja ali, ela nasce. Isso me faz lembrar quando no jardim no Éden, o Adão, ele não tinha um adjutor, uma companheira, e Deus adormeceu a Adão, e da sua costela, Deus tirou uma mulher. Não foi dos seus pés para que a mulher não fosse pisada pelo homem. Não foi da sua cabeça para que nunca a mulher teria domínio sobre o homem. Mas foi da sua costela para que a mulher andasse ao lado dele e fosse amada por ele. Na cruz do Calvário, nosso segundo Adão, ele também adormeceu nas ânsias da morte. E também um soldado furar e rasgar o lado da sua costela. E dali saiu água e saiu sangue. Ali também nasceu uma mulher, a igreja, e ela está aqui essa noite. Pela água do Espírito e da palavra, e pelo sangue que nos purifica, que nos perdoa, que nos justifica, que nos deu o direito de ser chamado filho, e através desse sangue que nos santificou, nos dá a certeza e a convicção que nós iremos morar com o Senhor para todo sempre na eternidade. Jesus, quando ele vai ficar 40 dias com os discípulos após a ressurreição, ele fica somente com os 11 porque Judas havia o traído e havia se matado no campo de Alceudama, onde o mesmo fora enterrado. Jesus queria arredar algumas dúvidas ainda dos discípulos. Eles ainda esperavam um reino político, um reino físico, e eles perguntaram a Jesus: quando o Senhor vai restaurar Israel? E Jesus olhou para eles e disse: não vos compete saber nem a hora e nem o tempo. Um dia vai chegar a hora em que o Pai irá restaurar todas as coisas, mas vocês devem ficar aqui em Jerusalém,
até que do alto vocês sejais revestidos de poder. E depois do revestimento de poder, vocês vão sair para a Judéia, para a Samaria e também para os confins da terra. Após os 40 dias, Jesus ele começa a subir paulatinamente a súbito ao céu. Os discípulos estão parados olhando aos céus, fitando os olhos em Jesus, que some no meio das nuvens. E de repente alguns anjos aparecem, olhando para os discípulos, a primeira geração apostólica, e diz: varões galileus, o que os anjos queriam ensinar: vocês vão sair para Samaria, vocês vão sair para os confins da terra, vocês vão chegar a lugares que vocês nunca imaginaram chegar. Mas nunca se esqueçam de onde vocês saíram. Vocês são varões galileus. Os galileus estão aqui essa noite. Este mesmo Jesus que vocês viram subir, os anjos disseram: em breve ele voltará. Essa chama nunca saiu do coração da igreja. É por isso que nós cantamos essa noite: ele vai voltar. É por isso que nós cantamos essa noite: a noiva deve esperar o noivo, ele vai nos levar para morar com ele. Essa chama nunca saiu do coração da igreja. É por isso que essa noite nós estamos ansiosos e anelando que a qualquer momento a trombeta de Deus ela pode tocar. Mas enquanto isso não acontece, a igreja tem uma missão na terra. Somos reis, somos sacerdotes, somos uma geração profética para levar a palavra de Deus. Quando Jesus Cristo ele nasceu, quem foi adorar? Diga, os anjos. Quando ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, quem levou pão para ele? Quando ele está no Getsêmani em agonia, quem foi o consolar? Quando ele ressuscitou, quem disse que ele não estava mais lá? Quando ele subiu a súbito ao céu, quem disse que ele voltaria? Mas para pregar o evangelho não são os anjos. Ele confiou em nós, homens imperfeitos, mulheres imperfeitas, mas que têm a semente guardada no coração, para levar a palavra e apregoar o evangelho e dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que ele batiza. Eles eram só em 120, eles não eram muitos, mas eles dobraram os joelhos a orar. Eles aguardaram mais 7 dias depois que Jesus subiu a súbito ao céu a promessa. Joel havia profetizado no capítulo 2, versículo de número 28, que o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, que o mesmo Espírito que um dia encheu Bezalel para construir o tabernáculo, o mesmo Espírito que dera força a Sansão, o mesmo Espírito que usou os profetas, era o mesmo Espírito Santo que um dia desceria sobre toda a carne, encheria a igreja e nós seríamos controlados pelo Espírito Santo. O cenáculo era simples, era um lugar comum. Os grandes avivamentos da história nunca se deram em palácios, nunca se deram em grandes templos. O avivamento na Rua Azusa estava somente em um quarto sobre o primeiro andar. E naquele quarto um homem chamado William Seymour, um negro baixo, ele colocava o seu rosto e a sua cara dentro de uma caixa de maçã de sapateiro, e ele orava 6, 8 horas por dia, clamando um avivamento. E Deus tomou os Estados Unidos, e Deus, através desse avivamento da Rua Azusa, incendiou o Brasil. E essa chama está no nosso coração. Não precisa de grandes templos, não precisa de luxo, não precisa de riqueza, precisa de um coração quebrantado e de uma igreja que ora, que ora. Só que o texto vai dizer que eles tinham tudo em comum. Eles tinham o mesmo coração. Nós perguntamos por que avivamentos vieram para essa terra, e nós clamamos um avivamento nos dias de hoje. Nos dias odiernos nós pedimos: Senhor, aviva a tua obra. Nós estamos como os filhos de Coré dizendo nos salmos: Senhor, faça como o Senhor fez no passado. Nós estamos como Jeremias dizendo: renova os nossos dias como antes. Mas o que eles tinham que nós não temos? Eles tinham unidade, eles tinham o mesmo sentimento,
Eles tinham tudo em comum. Eles clamavam pelas mesmas coisas. Eles amavam uns aos outros. E de repente, no meio de 120 pessoas, veio um vento veemente e impetuoso, línguas repartidas como de fogo, e eles foram tomados pelo Espírito Santo. No capítulo de número 1 ainda, nós sabemos que Jesus havia dito que seria um revestimento de poder. Eles eram homens que estavam com medo do Império Romano. Mas no capítulo 2, quando eles receberam o revestimento de poder, o Pedro se levanta. E quando o Pedro se levanta, ele diz: nós não estamos embriagados com vinho, nós estamos tomados pelo Espírito Santo. O mesmo Pedro com medo, o mesmo Pedro simples, levantou e pregou um sermão. 3.000 almas se converteram. O poder do Espírito Santo estava dizendo que 54 cidades, 32 países e 9 ilhas do Mediterrâneo não iriam segurar a igreja, não iriam segurar o Espírito Santo, não iria segurar a voz que clama. Atos capítulo de número 3 é o primeiro milagre da igreja primitiva, o coxo. Atos capítulo de número 4, a primeira prisão acontece. Pedro e João, eles são presos. E os sacerdotes e o sinédrio está perguntando. Esses homens não sabiam nem falar direito. Esses homens, eles falavam como na zona rural da Galileia. Eles são simples, como pode eles pregar dessa maneira, com intrepidez, com ousadia? Alguém levantou e disse: eles têm um segredo. Eles andavam com Jesus. Vou dizer mais uma vez: o segredo está em andar com Jesus. Atos capítulo de número 5, o primeiro pecado acontece na igreja. Ananias e Safira perguntaram por que Deus os matou. O texto mesmo responde: para que houvesse temor, para mostrar que Deus nunca tolerou o pecado dentro da igreja. Atos capítulo de número 6, há uma necessidade dentro da igreja. É na necessidade que instituiu os primeiros diáconos. Eles oraram e 7 homens cheios do Espírito Santo e de poder se levantaram. E um chamado Estevão também se levanta. É ele que prega no capítulo de número 6. É o primeiro pregador que eu vi, que colocou Jesus no céu de pé para ouvir a sua mensagem e para receber o seu corpo quando mesmo foi apedrejado. E é o mesmo pregador que viu o céu aberto. O que ele estava dizendo para nós, ensinando a igreja nos dias de hoje: pregue em tempo e fora de tempo. Há um céu aberto para aqueles que proclamam o Evangelho. Ele é o primeiro mártir a ser morto por pregar o Evangelho. Mas em Atos capítulo de número 8, aonde ocorrera toda a perseguição contra a igreja, e um rapaz evangelista chamado Filipe, ele prega em Samaria. Samaria já esperava o Evangelho. E por quê? Porque uma mulher samaritana um dia disse lá em Samaria que ela conheceu o Messias e que o Messias tem água da vida eterna. Ela preparou o lugar. O texto vai dizer que Filipe pregou sobre Jesus. E quando ele prega sobre Jesus, milagres acontecem, curas acontecem, demônios são expulsos. Só que quando ele termina de pregar, um avivamento ocorre em Samaria, batismo com o Espírito Santo. Diz o texto que chegou aos ouvidos de Jerusalém que em Samaria havia um avivamento. Pedro e João chegaram lá, e quando chegaram lá, o Filipe não quis ficar em Samaria, ele precisava ir para um outro lugar. Enquanto pregadores só pregam em congressos, só pregam em lugares que tem multidões, o texto vai dizer que o anjo do Senhor falou no ouvido de Filipe dizendo: saia de Jerusalém e desça até o deserto de Gaza. Gaza não tem congresso, Gaza não tem multidão, Gaza só tem um eunuco, e lá é um lugar deserto. Gaza está deserta, está faltando pessoas para sair da comodidade de Jerusalém e descer até Gaza, até o deserto, para dizer que Jesus ama, para pregar o Evangelho.
Enquanto estamos acomodados dentro do templo, Filipe desceu ao deserto de Gaza. Ele pregou para um eunuco, e aquele eunuco foi salvo, foi batizado nas águas. Aí alguém pergunta: como nós vamos tirar o Filipe de lá do deserto? Quem vai em lugar que ninguém quis ir, quem faz o que ninguém quer fazer, vai ter experiências que os outros não tiveram. O Espírito Santo tirou ele de lá, arrebatou ele dali e levou ele para Azoto. Não se assuste se a qualquer momento, em 7 milésimos de um segundo, Deus nos tirar daqui e nos colocar na eternidade para todo sempre. O evangelho saiu da Judeia, chegou em Samaria, mas precisa chegar aos confins da terra. E é aí que nós entramos em Atos capítulo de número 9. Há um homem chamado Saulo de Tarso. Imagine nos dias atuais, você chegar na sua casa essa noite e descobrir que um homem chamado Saulo invadiu as igrejas em Monte Sião, está arrastando as irmãs que pregam o evangelho, está maltratando os irmãos e levando os pastores à prisão. Esse é Saulo, respirava ameaças de morte. Mas de repente, 2 dias depois, o pastor Pedro chega aqui na igreja e anuncia: vocês conhecem o Saulo de Tarso? Tem gente que vai correr para o banheiro. E o pastor anuncia: ele vai pregar aqui amanhã. Enquanto você está olhando assim, mas como? Deus está dizendo para vocês: eu não sei quem ele é, mas depois que eu tive encontro com ele em Damasco, para mim ele é um vaso escolhido, e eu vou levá-lo aos confins da terra. Quando Saulo de Tarso se converte no caminho de Damasco, quando ele caiu ao chão, ficou 3 dias sem enxergar, e no 3º dia caiu as escamas dos seus olhos. Ele passou a entender que ele não perseguia o povo de Deus, ele passou a entender que ele perseguia o próprio corpo de Jesus. Quando Ananias colocou a mão na cabeça de Paulo, Paulo recebeu o revestimento de poder. Deixa eu te dizer uma coisa: o Ananias só apareceu no capítulo 9. Você não vai mais ouvir falar de Ananias. Pregadores não vão pregar sobre Ananias. Existem pessoas que aparecem em nossas vidas como um vulto, somente no capítulo de número 9. Mas são estas que são necessárias para nos dar condições para exercer o nosso ministério. Não despreze o Ananias na igreja. Ele pode ser aquele que só aparece no capítulo 9, mas é ele que vai ser primordial para a tua vida. É ele que vai orar por você, é ele que intercede por você. Eu abraço no irmão que está do teu lado e diz: você pode ser o meu Ananias, eu não sei. Quando Saulo de Tarso se converte, como todo novo convertido, ele passa então a pregar o evangelho. O texto vai dizer que os judeus queriam matar. Os discípulos em Jerusalém estavam com medo de Paulo. Só que Barnabé viu pregando. Diga, Barnabé viu. Quando Barnabé ouviu, pegou Saulo de Tarso e levou a Jerusalém. Imagina Barnabé levando Saulo na sede em Jerusalém, chegando para o pastor presidente Pedro, que depois vai entregar o cargo para Tiago, porque ele vai cumprir o ministério itinerante. Ele diz: esse aqui está pregando o evangelho. O texto diz que os discípulos orientaram Paulo e pediram para Paulo dar um tempo, pediram para Paulo sair de cena. Imagine você chegar para alguém que ama cantar e dizer: você não vai cantar mais. Imagine chegar para um pregador da palavra e dizer: Deus pediu para dar um tempo. O maior desafio da igreja, dos servos e servas de Deus, é compreender essa frase: ainda não é o tempo. A frase mais difícil nos dias atuais é essa: ainda não é o tempo. Eu poderia essa noite pregar e acabar com a vida de Pedro, dizer que Pedro,
ele frustrou o ministério de Paulo. Dizer que Pedro foi duro demais com Paulo. Dizer que os discípulos não poderiam ter feito isso. Coisa nenhuma. Eu sou privilegiado por ter tido um dia um Pedro na minha vida, que me chamou de canto, me colocou de lado e disse: você ainda vai ser, mas ainda não é o momento. E quando alguém diz para você que ainda não é o momento, ele não está dizendo para você que acabou. Ele apenas está dizendo para você o seguinte: Deus está te dando um tempo de preparo. Deus está te dando um tempo para você aprender muitas coisas que fazendo você não aprende, mas se preparando você aprende. Vai chegar a hora ainda para a tua vida, vai chegar a hora do teu ministério. Se prepare para aquilo que Deus pode fazer. Ainda não é o tempo. Se fosse nos dias de hoje, alguns obreiros, não todos, bateriam de frente com Pedro, iriam dizer: quem é você? Eu vi Jesus glorificado, ele me chamou e disse que eu vou ser um vaso usado na mão dele. Quem é você, Pedro? Me dá a carta de mudança, eu vou para outra igreja e lá eu vou ser diácono. Tem ministério com portas abertas esperando você, dizendo: se você sair de lá e vir aqui, pode chegar aqui que eu dou uma unção nova na tua vida e te coloco aqui para pregar, para abrir culto, dou até um departamento para você cuidar. Paulo não é um desses. Bons obreiros não se vendem. Bons obreiros esperam o tempo de Deus. Paulo abaixou a cabeça e deve ter pensado: quem sou eu para falar com Pedro? Quando eu estava pensando em matar cristão, Pedro já estava há 3 anos andando com Jesus. Quando você começou a pregar aqui e ali, o teu pastor já era crente e já estava orando pela tua vida, rapaz. Só que Paulo, aparentemente abandonado e sozinho, foi para Tarso. Foi para onde? A história da igreja continua. Pedro, ele prega pela primeira vez para um centurião chamado Cornélio, o primeiro gentil a se converter, em Atos capítulo de número 10. Só que em Atos capítulo de número 11, o texto vai dizer que alguns homens de Chipre e de Cirene, do norte da África, não sei o nome deles, não precisa saber o nome, não precisa saber o título, não precisa saber dos certificados e nem dos currículos. A obra de Deus só precisa de alguém que pregue no nome de Jesus. O texto vai dizer que eles chegaram numa cidade chamada Antioquia. Qual é o nome? A terceira maior cidade daquele tempo. Ficava somente atrás de Alexandria e de Roma. Era difícil pregar o evangelho em Alexandria, era difícil pregar em Roma, quanto mais em Antioquia, uma cidade imoral. Mas o texto vai dizer que esses homens, que nós não sabemos o nome, pregaram Jesus. E quando você prega no nome de Jesus, o texto nos deixa uma clara evidência: a mão do Senhor era com eles. Que mão é essa? A mesma mão forte que tirou o povo do Egito, a mesma mão que escreveu na sala de Belsazar, Mené, Mené, Tekel, Parsim, a mesma mão que acalmou a tempestade, é a mesma mão que estava sobre eles em Antioquia, é a mesma mão que cuida da tua casa, que cuida da tua família, que cuida do ciclo de oração, é a mesma mão que está sobre essa igreja essa noite. O nome de Jesus não pode ser esquecido nos púlpitos. O nome para o judeu é um currículo. É o quê? No Brasil, quando alguém tem um filho, procura o nome famoso de uma atriz, ou de um ator, ou de um jogador de futebol, e coloca no filho. Judeu não. Quando o judeu tem um filho, o nome do filho para ele é profético, é um currículo, é uma história. É por isso que Ana disse: vai chamar Samuel, pedido de Deus.
É por isso que o nome de Sansão é como o sol. O pai dizia, ele vai brilhar. É por isso que o filho de Finéias, quando os filisteus invadiram Israel, a arca foi roubada, a esposa de Finéias teve um filho e disse o nome, aí acabou, porque a glória foi embora. O nome é um currículo. É por isso que quando você vai colocar a mão em alguém para expulsar um demônio, que colocou uma enfermidade naquela pessoa, um câncer, por exemplo, se você colocar a mão e dizer no nome de Moisés, o demônio pega o currículo do nome. Bateu na rocha 2 vezes. No nome de Sansão, deitou com Dalila. No nome de Davi, tem um adultério com Betseba. No nome do pregador, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No nome de Jesus, esse nome há poder. Esse nome tem poder de curar. Esse nome tem poder sobre essa igreja. E nenhum outro nome foi dado entre os homens pela qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Quando eles pregaram em Antioquia, funda-se uma igreja em Antioquia. Só que a igreja começou a crescer, diga crescer. Quando cresce, começa a ter necessidades. O texto vai dizer que a fama da igreja de Antioquia chegou em Jerusalém. Não tem WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha outdoors e nem cartazes, não tinha YouTube. E como a fama chegou, não se preocupe quem vai levar o teu nome. Não se preocupe em querer forçar. É o Espírito que se encarrega de soprar. Um pregador aqui no Brasil foi pregar na China. Aonde? Quando ele chegou, o pastor chinês conhece o português, recebeu o pregador, e eles desceram a escada e a igreja era subterrânea. Quando eles entraram, o pastor daqui do Brasil olhou e não tinha ninguém na igreja. Ele pensou, como que pagaram a minha viagem? Me deixaram no hotel e não tem ninguém na igreja. O pastor chinês disse, vamos orar? Ele falou, vamos orar. E eles dobraram o joelho e começaram a orar. Deu meia hora de oração. Típico de brasileiro no culto. Orava um pouquinho, olhava para trás e falava, Jesus, cadê os crentes? Vou pregar para quem? Deu 20 minutos, ele olhou para trás. Deu meia hora, ele olhou, cutucou o pastor chinês e falou assim, o senhor não divulgou o evento? Não. China nós não divulgamos evento, é culto. Vamos orar. E vai mais meia hora de oração. O pregador cutucou o pastor chinês e falou, mas aqui vocês não avisam que vai ter culto? Não veio ninguém. Vocês em Brasil, é muito estranho. Vocês ficam fazendo cartaz e divulgando. Em China não fica divulgando, falando. China nós ora, Espírito Santo traz. Vamos orar, pregador. Eles oraram mais 15 minutos, a igreja está lotada. Quando ele terminou de pregar, o pastor chinês chegou nele e disse, em Brasil, vocês têm anel de teologia, livros, conhece muito doutrina do Espírito Santo, mas não conhece Espírito Santo. Quem faz é o Espírito Santo. Quem traz é o Espírito Santo. Quem leva é o Espírito Santo. É no nome de Jesus. Deixa Ele te encher essa noite. Quando os crentes em Jerusalém descobriram que a igreja de Antioquia cresceu, eles foram nomear um pastor para colocar em Antioquia. Aqui é o segredo para o ministério de muitos irmãos que querem ser pastores. Diga qual? Os irmãos de Chipre e de Cirene
poderiam reivindicar em Jerusalém e dizer: espera aí, foi nós que pregamos, foi nós que ganhamos almas, por que Barnabé que vai pastorear? Entenda uma coisa, teu ministério tem limites, Deus te usa até onde Ele quer, porque um é aquele que planta, o outro rega, quem dá crescimento é Deus. Se te chamou só para plantar, plante. Não queira você plantar, regar e dar o crescimento. A obra não é no teu nome, rapaz. É Deus que faz, é Deus que direciona, é Ele que usa quem Ele quer, no momento que Ele quer. Cutuca teu irmão e diga: quem ainda dá o crescimento é Deus. Barnabé vai ser pastor da igreja em Antioquia. Quando Barnabé chega em Antioquia, a primeira coisa que ele faz é pregar um sermão. Mas quando ele vai pregar o sermão, o texto diz que Barnabé viu a graça dentro da igreja. O que nós temos que enxergar dentro da igreja é a graça de Deus. Não é por méritos a obra é por graça, é favor imerecido, nós não merecíamos, mas Ele está aqui essa noite, para nos dar dons como presente, para nos trazer a salvação como presente. Barnabé pregou o primeiro sermão, que se tivesse um tema seria: perseverem. Ele queria que eles perseverassem naquela graça. Só que a igreja, nas mãos de Barnabé, cresceu muito. E Barnabé percebeu o seguinte: o que muitos não querem perceber. Só quem quer saber, diga: eu quero. Perceber quando você tem deficiência em alguma coisa e você precisa de alguém para te ajudar. O nosso orgulho nos faz esquecer de pessoas só para não pedir ajuda. Barnabé sabia que ele precisava de um homem letrado, de um homem acadêmico, para trazer palavra para a igreja em Antioquia. Barnabé conhecia as suas limitações. Reconheça as suas limitações. Você sabe e eu sei quais são as áreas que nós precisamos de ajuda. Existem pessoas que estão perdendo coisas espirituais por não chamar uma irmã e dizer assim: eu sei que você tem um talento e você pode ser útil aqui no ciclo de oração. Eu sei que você é um bom obreiro e você pode me ajudar na obra. O nosso orgulho não nos deixa, mas Barnabé nos ensina: a obra de Deus não é feita sozinho. Tem alguns aí que não tem pastor, estão como aquele levita, procurando comodidade. Um dia achou a casa de Mica, mas uns dias os danitas passaram, e como eram maiores em números, ele seguiu. Ele é levado em vento de doutrina, não para em igreja nenhuma, não tem pastor. Qual é o conselho para esses essa noite? Se você quer fazer a obra sozinho, ter o seu nome estampado em todos os lugares, sem pastor, sem igreja, sem ceia, monta uma congregação para você lá em Marte, sozinho, e faz a obra lá. Igreja é coletiva, tem membros, tem o cabeça que é Cristo, tem pastor, rapaz. Só que o Barnabé está precisando de alguém, diga: precisando de alguém. Se passou 14 anos, quantos anos? Ele se lembrou de um homem, aquele que ele viu pregando na praça, aquele que ele viu pregando em Jerusalém, que todos já haviam esquecido. Deus não. Saulo está em Tarso, se passou 14 anos, mas Barnabé se lembrou dele, porque Barnabé ouviu: Deus te viu naquele quarto em oração. Deus não te vê derrubando gigantes,
Deus te viu no anonimato matando leões e ursos. O que determina o teu ministério não é o que você faz em público, mas o tempo de preparo sozinho no anonimato. Mas Deus te viu. Quem poderia dizer que tinha um rei de Israel no aprisco da casa de Jessé? Quem poderia dizer que no cárcere havia um governador do Egito? Quem poderia dizer que essa noite em Monte Sião pode ter um pregador aqui no nosso meio? Pode ter alguém que vai ser usado para levantar essa igreja ainda mais e mais. Ele conta com você. O Deus que viu Agar no deserto é o Deus que te viu essa noite. É o Deus que te vê essa noite. E se Ele te chamou, Ele não vai deixar você esquecido em Tarso. Ele levanta um Barnabé só para te buscar, para fazer essa obra. Barnabé foi. E quando Barnabé foi, Paulo estava pronto para fazer a obra. Quando Paulo vai fazer a obra, eu não sei se isso aconteceu, mas deve ter acontecido. Eu fico imaginando os outros obreiros dizendo assim: como pode Paulo ser apóstolo? Se na vacância de Judas Iscariotes, o Pedro escolheu Matias e disse: para ser apóstolo tem que ter andado 3 anos com Jesus, tem que ter visto Ele ressurreto, e tem que ter visto os milagres de Jesus. Todos devem estar pensando: Paulo não tem essa credencial. Só que Paulo, em 14 anos se preparando, deve ter dito: eu não vi ele ressuscitado, mas eu vi ele glorificado. Eu não andei 3 anos com ele, mas eu aprendi com ele 14 anos. Ninguém vai falar de amor como Paulo em 1 Coríntios 13. Ninguém vai falar sobre os 9 dons espirituais como em 1 Coríntios 12, como Paulo. Ninguém vai falar sobre ceia como Paulo fala em 1 Coríntios 11. Ninguém vai falar sobre dons ministeriais como Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ninguém vai falar de salvação como Paulo fala escrevendo aos Romanos, e luta da carne contra o espírito como ele escreve aos Gálatas. O tempo de preparo te ensina coisas que os outros não sabem, não conhecem. Paulo deve ter dito: eu não andei com ele 3 anos, mas eu andei em um lugar que vocês não acreditam. Só quem quer saber, diga qual. Eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas que subiu ao 3º céu e andou lá com ele. O teu tempo de preparo te leva a lugares maiores. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não está esquecido. O Barnabé te viu e vai te buscar. Diga bem forte: e se falarem que eu cheguei ontem? Em Mateus 20 vai dizer que o dono da vinha, ele veio caminhando 9 horas da manhã e disse assim: você quer trabalhar na vinha? Eu vou te dar um denário. Meio-dia ele chegou para esse e disse: quer trabalhar na vinha? O horário do judeu acaba às 6 horas da tarde. Eram 5 horas. Quantas horas? Ele encontrou 2 homens assim na praça, sem fazer nada. Por que vocês estão ociosos na praça e não querem trabalhar na vinha? Os 2 disseram: ninguém nos chamou. Vocês querem trabalhar na vinha? Eu pago um denário. Combinado? 6 horas da tarde o dono da vinha chegou. Como combinado, aquele que começou às 9 te paga um denário. O que começou ao meio-dia te paga um denário. Quando o dono da vinha chegou para aqueles que começaram 5 horas e pagou um denário, os 2 murmuraram. Diga por quê? Eles disseram: não é justo. Eu estou trabalhando na vinha desde as 9 do meio-dia até às 6,
Esses dois começou agora, trabalhou só 1 hora e vai ganhar o que eu ganho? Eu vou te contar a revelação. Deus não conta o seu tempo de trabalho só. Ele também conta o seu tempo de espera na praça. E ele disse: eu sou o dono da vinha, eu pago para quem eu quero, como eu quero. O dono da vinha está aqui essa noite. Ele pode te levantar hoje e te usar amanhã. Ele é Deus. Paulo chega em Barnabé e assume o culto de doutrina. Barnabé prega no domingo e Paulo ensina na terça-feira. Imagina que igreja. Diz o texto que os profetas desciam para Antioquia. Antioquia cresceu muito. Cresceu tanto ao ponto de Paulo e Barnabé olharem um para o outro e dizer: precisamos ir para a primeira viagem missionária. É de Antioquia que eles vão sair em Atos 13 para fazer missões. Só que eles não se nomearam. O texto vai dizer que orando e jejuando, o Espírito Santo apartou Barnabé e Saulo. Diga: Barnabé e Saulo. Se fosse eu, era Saulo e Barnabé. Paulo sabe mais, conhece mais. Só que Deus não leva em consideração aquilo que você conhece. Os seus dons espirituais ou dons ministeriais. Ele leva em conta que o Barnabé já fazia a obra há muito tempo quando Paulo chegou. Então para o Espírito Santo é Barnabé e depois Paulo. Bate na mão do teu irmão e diga: se contenta com o que Deus te deu. Só que antes deles ir para a primeira viagem missionária, tem um detalhe aqui. O Barnabé tem um sobrinho chamado João Marcos. Segundo alguns teólogos, o João Marcos é aquele que, quando Jesus foi ser crucificado, ele fugiu com um lençol, nu. Quem não tem cobertura de um pastor de igreja, anda nu, se escondendo, perdido por aí. E não adianta você querer padrinhar alguém se ele não tem chamada. João Marcos, ele vai ter ainda uma chamada, ele vai ser útil ao ministério, diz a Bíblia. Mas ainda não é o momento. Só que tem gente pegando quem não era para levar e colocando do lado e querendo forçar o que Deus não falou para fazer. Não é para Abraão levar Ló. Ló em hebraico significa véu, diga véu. A palavra revelação no grego significa tirar o véu. Ou seja, quando Deus quer te dar uma visão, Ele tira o véu. Só que se você leva o Ló, você está levando o véu que atrapalha a sua visão. Não era para levar. Só que quando os dois contenderam, Abraão com Ló, diz o texto, que Abraão falou: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, não tem problema. Quando Ló saiu do caminho de Abraão, diz o texto, e Deus falou no capítulo 15 em Abraão com visão. Sabe por que você não tem visão? Sabe por que você não consegue chegar aonde era já para ter chegado? É porque está levando algumas bagagens que era para ter deixado lá em Ur dos Caldeus. Se ainda não é hora de levar João Marcos, pode ser sobrinho, pode gostar dele. Se não tem chamada, deixa ele de lado. E eles foram, diga, eles foram. Isso aqui é para crente, irmão, é mensagem para crente, diga, eles foram. Eles passaram pela Galácia, pela Pisídia. Quando eles chegaram na Panfilha, João Marcos disse: eu não vou mais. Se acovardou, abandonou no meio da viagem. Porque quando você leva o que não era para levar, isso é estorvo no meio da viagem. É peso na sua caminhada. Eu não sei quem é o seu João Marcos essa noite, mas chegou a hora de você deixar esse peso de lado para poder caminhar leve para onde Deus quer te levar. Estou sentindo a presença de Deus essa noite. Só que o texto vai dizer que eles voltaram.
E ninguém sabe mais de João Marcos. Em Atos capítulo de número 15, há uma contenda. Diga qual? Toda igreja tem. Foi a primeira contenda na igreja primitiva. Os judeus, eles queriam que os cristãos, gentios que se convertiam, passassem pela circuncisão. Paulo disse, isso não é necessário. Circuncidar o coração, isso é necessário. Estamos preocupados com costumes, estamos esquecendo da essência. Aí neste concílio subiram os anciões para Jerusalém. Chegando lá, Paulo e Barnabé contaram o testemunho do que Deus havia feito no meio dos gentios, batizando com o Espírito Santo, sem precisar passar pelos rituais judaicos. Pedro levantou a mão e disse, não é lícito colocar no ombro de nossos irmãos um jugo que nem nossos pais conseguiram suportar. Tiago levantou a mão, ele já é o líder da igreja, pastor presidente, e pastor presidente é o último que fala. Ah, mas lá na minha casa é eu que falo por último, na igreja tem pastor. Tiago disse, a partir de agora é o seguinte, não precisa passar pela circuncisão, nem guardar o sábado. A partir de agora só não pode comer carne sufocada ao sangue, a ídolos, fornicação e prostituição. Só que tem um detalhe. Havia sido fundadas muitas igrejas da primeira viagem missionária. Não tem e-mail, irmão. Como que nós vamos anunciar a todas as igrejas o novo regulamento interno, o RI? Escreve cartas e pede para 2 obreiros entregar carta nas igrejas. O texto vai dizer que nomearam, diga, Judas e Silas. Diga, Judas e Silas. O Judas não é o Iscariotes, pelo amor de Deus. Já estava no lugar de tormento. Esse Judas é o meio-irmão de Jesus. E eles saíram para entregar as cartas em todas as igrejas. A última igreja que eles foram foi Antioquia. Quando eles chegaram em Antioquia, eles entregaram as cartas e disseram, esse é o regulamento interno agora. E o texto vai dizer que Judas deu uma olhadinha e falou, vou voltar para Jerusalém. Só que o texto vai dizer que Silas, olhando para Antioquia, vendo os profetas, a presença de Deus como na igreja Monte Sião, ele falou, o negócio é o seguinte, eu vou ficar aqui. E o texto diz, pareceu bem a Silas ficar ali. Pega na mão do seu irmão, dá uma chacoalhadinha e diga, não saia, rapaz. Tem muita coisa que ainda vai acontecer aqui. Vou dizer de novo, vai. Tem muitas coisas que ainda vão acontecer aqui. Se você não crê, isso é para crente. Fica murchinho aí no banco igual você está. Mas quem é crente, levanta a mão para cima. Os simpatizantes não precisam. Só os crentes essa noite. Tem muita coisa que ainda vai acontecer aqui. Eu vou acelerar a mensagem por causa do tempo. Eles vão ir para a segunda viagem missionária. Eles foram para a primeira, agora eles vão para a segunda. Se você não sabe, eles vão para Macedônia. Mas isso não está no coração de Paulo. Ir para Macedônia significa inaugurar a primeira igreja na Europa. Imagina, que experiência ir para a Europa. O Paulo, estou contextualizando, está arrumando as suas coisas para ir para a segunda viagem missionária. Eles não vão levar muita coisa, porque Jesus já havia ensinado só o que deveria levar, porque Jesus cuida de tudo no meio do caminho. Quando Paulo está arrumando, Barnabé também está arrumando. Só que quando Paulo dá uma olhadinha, quem é que também está arrumando? O João Marcos. O texto vai dizer que não foi pequena contenda que houve entre Paulo e Barnabé. Homens espirituais de vez em quando contendem pela obra e pelo zelo. Não estou falando crente de vidro, que falou com ele falta no outro culto dizendo, não vou mais, Deus sabe de todas as coisas. Estou falando para crente, irmão, lavado e remido no sangue de Jesus, revestido de poder. A palavra pode ser dura, ele está lá, ele é raiz. Esses crentes Nutella não pode falar duro, falta no culto, faz biquinho, muda de congregação. Seja crente com raiz, se fortaleça na palavra.
Eu imagino Paulo dizendo: onde esse rapaz pensa que vai? O Barnabé é tio. Falou: ele vai com a gente. Comigo ele não vai. Não, mas não tem mais nem menos. Quem se acovardou e te abandonou no meio da tua história? Quem te abandonou no pior momento da tua vida, na pior fase do teu ministério, não é digno de ser levado para a Europa para conhecer coisas maiores com você. Mais vale você andar com pessoas que não sabem tão bem, que não conhecem tão bem, que às vezes é até inexperiente, mas não te deixam por nada, do que estar ao lado de pessoas que só estão do teu lado quando você tem algo, ou quando você cresceu no ministério. Deixa de ser bobo, rapaz. Deixa João Marcos de lado. Vai fazer a obra, porque Deus vai preparar pessoas para te ajudar e salvar almas. Se João Marcos não pode ser levado, deixe-o. Quem se acovarda no meio da tua história não pode sentar do teu lado e curtir uma praia com você na Europa, rapaz. E o que nós fazemos com o João Marcos? Deixa ele aí. Se ele tem chamado, uma hora Deus trata, Deus cuida, prepara e levanta. O Barnabé falou: então se ele não for comigo, eu não vou. Paulo falou: então vai os dois para lá. Diga: Paulo está sozinho. Diga: Paulo está sozinho. Só que o Moisés, pastora, ele foi mandar os espias. Ele mandou 12. Quantos? Quem lembra, diga: eu lembro. 10 voltou murmurando e 2 disseram: tem gigante, mas nós vamos entrar. Quando Moisés morreu, o Josué assumiu. O Josué falou: eu não sou bobo. Quando manda 12, 10 volta murmurando e só 2 voltou dando bom testemunho, que era ele e Caleb. Ele falou: também tenho que mandar espias em Jericó. Eu não vou mandar 12, vou mandar 2. Jesus gostou da ideia e falou assim: vai de 2 em 2. Diga: Paulo está sozinho. Paulo precisa de alguém do teu lado para fazer a obra na Europa. Só que quando ele olhou para o lado, tem um pregador com lencinho, gravatinha, terno brilhante, sapato brilhando. Você olha no Facebook dele, agendas abertas. Tem uma fila de pregadores. Paulo olhou e falou: esse não. Olhou para o lado cheio de cantores e cantoras. Não, também não. Mas ele olhou um rapaz, entregador de carta. Na igreja, nós estamos precisando de entregadores de cartas, que limpa o chão da igreja, que traz copo de água, que veio aqui e passou o pano no chão, que vai nos buscar lá no hotel, que fica lá na porta da igreja. Cantor e pregador para congresso tem uma fila. Entregador de carta está faltando na igreja. O maior é o que serve. O maior é o que serve. O maior é o que serve. Leve ao teu lado entregadores de cartas. Quando Paulo olhou, falou: Silas deve ter dito: eu? Passou um filme na cabeça dele. Como foi bom eu ter ficado em Antioquia. Pequenas decisões te levam para grandes lugares. Grandes coisas ainda podem acontecer aqui. Quando ele pegou o Silas, eles viajaram para a segunda viagem missionária. Eu estou falando de Paulo. Falando de quem? O coração dele quis ir para a Ásia. O Espírito Santo impediu. O coração dele quis ir para a Bitínia. O Espírito Santo impediu. Isso mostra que nós podemos errar a direção. Mas aqueles que são sensíveis ao Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e quando a Bíblia fala cheio do Espírito Santo, não é o que pula mais.
Não é o que fala mais em línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo no grego significa ser controlado pelo Espírito Santo. Ou seja, o meu coração pode querer ir para um lugar, o desejo do meu coração pode querer ir para outro lugar, mas o Espírito Santo está dizendo: ainda não é tempo de Ásia e Bitínia, atravessa a Macedônia, ajuda-nos. Quando eles atravessaram a Macedônia, Paulo e Silas, Timóteo e Lucas escrevendo atrás, ele escreveu Atos. Eles encontraram uma mulher vendedora de púrpura. Deus sempre prepara para um profeta alguém para o ajudar. Você pode chegar na casa da mulher e não ter nada, ter só uma botija de azeite. Ou se você chegar no lugar sem nada, ela vai falar: tem um quartinho lá em cima, que tem uma cadeira, uma mesa, um candeeiro e uma cama, só para cuidar de você. Se tem cama, tem descanso para a tua vida. Se tem o candeeiro, tem revelação e visão para a tua vida. Se tem cadeira, tem lugar para esperar as promessas de Deus se cumprir. E se tem uma mesa, Deus está dizendo: eu vou prover na tua vida e não vai faltar. Eu vou prover na tua vida e não vai faltar. Não vai faltar. Uma mulher rica, vendedora de púrpura, Deus abriu o coração dela, Paulo pregou, ela se converteu. Ela falou assim: eu preciso levar vocês lá em casa para o senhor pregar para o meu marido. Paulo e Silas pregou para o marido se converteu. Os filhos se converteram. Ela falou: vamos abrir um ponto de pregação aqui em casa. Abriram um ponto de pregação na casa de Lídia. E Paulo falou: não posso ficar só nesse ponto de pregação, eu preciso sair para fazer evangelismo. Quando Paulo saiu para fazer evangelismo, toda hora que ele passa tem uma garotinha dizendo: aí vai o filho do Deus Altíssimo, aí vai o filho do Deus Altíssimo. Se fosse eu ou vocês aqui, eu tenho certeza, nós iríamos arrumar a gravata e falar: é mesmo, sou mesmo. Só que Paulo tem discernimento, descobriu que era um demônio. O que mais derruba a crente hoje não é adultério. O que mais derruba a crente hoje não é prostituição, cachaça, cocaína. O que mais derruba a crente hoje são aplausos, são elogios. Paulo colocou a mão na menina e falou: em nome de Jesus, demônio, sai. Quando o demônio saiu, é a segunda membro da igreja. Uma é rica, vendedora de púrpura. A outra é uma ex-endemoniada. Isso é igreja. Daqui a pouco tem um carcereiro, segura. Só que os soldados romanos sabiam que aquela menina dava muito lucro. O que fizeram? Prenderam Paulo e Silas. Diga: estão amarrados. Diga: estão presos. A Bíblia não diz. Mas imagina você no lugar de Silas. Eu tenho certeza que Silas falou isso. Quando ele está apanhando nas varas dos lictores, preso, pés e mão, ele deve ter dito: por que eu não voltei com Judas? Por que eu fiquei em Antioquia? Você ri, mas você fala isso na sua casa. Por que eu não fiquei lá na arquibancada assistindo os irmãos trabalhar na obra? Por que eu aceitei o convite? Por que eu disse: envia-me a mim? Por que eu aceitei ser obreiro, ser pastor? Quem nos assiste na internet neste momento, tem ministros nos assistindo agora, que já fizeram essa pergunta. Poderia ter ficado no banco só assistindo o culto. É tarde demais para desistir, Silas. Arabaixo é que mandasse. Vou dizer de novo: é tarde demais para você largar tudo e voltar para trás. Sabe por que você não pode ser tão fraco agora? Sabe por que você não pode abandonar a obra, Silas? Porque tem um carcereiro e uma família que não tem culpa de suas fraquezas. Tem pessoas que contam com você. Eu disse isso aqui na minha primeira mensagem na sexta-feira, que a aprovação revela quem nós somos. Quem lembra, diga amém. Quando Pedro estava preso no capítulo 12, a aprovação revela quem ele é. Ele dormiu. Quem dorme na prova, Tiago é morto à espada. Enquanto você está dormindo na obra,
no sono da irresponsabilidade, no fundo do porão, tem uma embarcação toda sofrendo uma tempestade que é culpa sua. Enquanto Pedro está dormindo na prova, o Tiago está sendo perdido. Estamos perdendo companheiros enquanto estamos dormindo. Mas Paulo não dorme. A prova revela quem é ele. Ele olhou para Silas e disse: eu não posso dormir. Alguém pode estar precisando de nós. Diga para o teu irmão: não pode dormir. Diga para ele: acorda desse sono. Diga: o que eu faço? Mesmo sem forças, mesmo pensando em desistir, cante hinos, ore, cante hinos, ore, adore essa noite, adore essa noite. Você não ficou em Antioquia por um acaso. Deus enviou os anjos. O cárcere naquele momento sacudiu e houve um terremoto. As prisões se quebraram. O carcereiro olhou para Paulo e Silas e disse: eu vou me matar. Eles disseram: espera. Crê no Senhor Jesus Cristo, rapaz, e será salvo tu e tua casa. Se você dorme, desiste e volta atrás, uma família poderia se perder. Mas como você decidiu estar aqui essa noite, ciclo de oração, arregaçando as mangas e dizendo: mesmo na luta, mesmo na pouca força, nós vamos fazer. E se Jesus não voltar no ano que vem, vocês estarão cantando de novo. E vocês podem trazer mais pessoas. Não é tempo de voltar atrás. Não é tempo de desistir. Se ninguém está te vendo, vai se preparando. As lições da mensagem essa noite é essa. Se ninguém está te vendo, se prepare. Uma hora o Barnabé se levanta. Se você está levando quem não era para levar, deixa o João Marcos, tem um Silas te esperando. Se as coisas não estão acontecendo, ficai aqui. Vai entregando cartas, irmão. Vai entregando cartas, irmãs. Uma hora o Paulo passa e te chama para ter experiências que você nunca teve. Deus abençoe. Aleluia. Dá uma olhadinha para o seu irmão, pergunta se ele aprendeu a ser obreiro. Glória. Eu costumo dizer que o céu não é fast food. O preparo de Deus é demorado. Glória a Deus. Mas quando Ele faz perfeito. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Eu não vou me delongar, já vamos estar dando término. Antes, porém, dando os avisos. Após o término, quero pedir às irmãs do círculo de oração, fiquem aqui à frente, para nós tirarmos uma foto, né? Para guardarmos de lembrança desse congresso. Aleluia. Pastor, fica aqui com a gente, a esposa. Amém? Glória a Deus, a minha esposa do pastor. Também os jovens, após o culto, vão lá na sala de teologia, ter uma reunião com vocês. Amanhã está todo mundo de folga. Não tem trabalho nenhum. Amém? Dá uma olhadinha para o seu irmão, para a sua irmã, fala: aproveite e descansar amanhã, porque terça-feira tem prumo na terra. Terça-feira a mensagem é o que vê, amor? E o que cresce aprumado não cai. Amém? Glória a Deus. Louvado é o Senhor. Quarta-feira temos aula de teologia. Quinta-feira, aleluia, temos o culto de libertação. E, aleluia, sabemos que Deus vai continuar a falar conosco. Amém? Domingo,
escola bíblica dominical, 9 horas da manhã, e à noite, culto da família, né? Venha, traga mais alguém. Crente não perde culto, irmão. Ainda sou daquele tempo que nós íamos para dirigir um culto para 6 membros. Tem gente que quer ser obreiro, ele quer pregar quando a igreja está cheia. Eu já vi o obreiro falar assim, mas hoje não, pastor. A mensagem que Deus me deu é para domingo. Eu vou gastar essa mensagem. Tem meia dúzia na igreja. Deus quer falar com a meia dúzia. Não é? E nós, para irmos, por causa de 6 membros, nós andávamos 7 quilômetros a pé. Minha esposa está aí. Não é? E quem já foi na casa do presbítero Felipe, a descida é um pouquinho mais forte do que aquela e ainda barro vermelho. Chovia, irmão, você já descia do tobogã. Dava uma escorregada, já andava 10 metros para frente. Chegava no culto vermelho, irmão, e passava bem. Não é? Quando terminava o culto, tinha lanche, tinha um cacho de banana para nós vir comendo banana e dando glória. Não é? Mas no meio do caminho se via a visão, havia batendo com o Espírito Santo, havia a graça de Deus. Então aprenda, querido, a estar pronto para Deus te usar, aonde é o propósito dele. Amém? Glória a Deus. Os demais avisos depois nós vamos dar. Nós vamos estarmos em pé. Glória a Deus. Colocamos em pé antes de orar. Tem alguém esta noite que ainda não aceitou Jesus como Salvador? Quer entregar sua vida para Jesus, mudar a sua história? Jesus foi claro e disse assim, vinde a mim como está e eu vos aliviarei. Tem muita gente que lê a história e pensa que Paulo aceitou Jesus hoje. Ananias orou para ele depois de 3 dias e ele já saiu para ele. Esse é o erro da igreja hoje. Porque a pessoa foi ex lá no mundo. Paulo era o ex-homem mais sábio, formado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, fariseu, cidadão romano, tinha título, irmão de monte. Eu peguei tudo aquilo e joguei para o esterco da terra. 14 anos. Dá uma olhadinha para o seu irmão e fala, quanto tempo você está na fila? Está desesperado já. Aleluia. Tempo de Deus, querido. Só quem passa é quem sabe. Glória ao nome do Senhor. Amém? Louvado é o Senhor. Nós vamos orar. Está aqui os pedidos de oração que chegaram pelas redes sociais e pelo YouTube. Gedielson, Leila Barbosa, Ana Moraes e família, Elaine Domingos e família, Larissa Diniz e família, José, Luana, Mateus e irmão Juninho Mel e a sua família. Amém? Você crê que Jesus ainda está aqui? Na oração final, Jesus pode, aleluia, te visitar aí e fazer algo na sua vida. Amém? Presbítero Adriano, ora. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, meu amado Pai, em nome de Jesus, papai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos para te adorar, para te exaltar nesta noite, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez, Senhor, aprendemos da Tua palavra, Senhor. Também, Senhor, apresentamos a Ti, Senhor amado, esses pedidos de oração, Senhor. Conhece a necessidade de cada um, papai querido. Também te peço neste momento, despede a Tua igreja em paz, Senhor. Leva cada um, Senhor, para os lares em segurança. Graças te damos e te louvamos, Senhor. Amém. Também, querido, o pastor vai ficar aqui para forte, mas logo depois ele está liberado. Quero pedir o Anderson, pega o pacote de livro dele lá, e se algum dos irmãos quiserem levar o livro do pastor, é bom, irmão, é bem didático. Isso, o Anderson, fica lá e já vende. Quanto que é? 60, e também passem 2 vezes no cartão. Então, os irmãos que quiserem,
Aleluia. Procure o Anderson lá. Amém? Estenda suas mãos assim. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Esse culto, esse congresso está terminado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos juntos digamos...